Boa noite. Shalom. Amém. Amém, povo. Abra sua Bíblia. No livro de Isaías, no capítulo 49, nós vamos ler apenas o versículo 2. Isaías 49, nós vamos ler o capítulo 2. Amém? A palavra do Senhor que nos diz assim: tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada, escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Amém? Santo Deus, apresentamos a Ti essa noite nossas vidas. Nós queremos ouvir a Tua voz, necessitamos ouvir a Tua voz. Precisamos das Tuas instruções sobre nossas vidas, e nessa noite nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha acalentar os corações que entraram aqui. Tira, Senhor, toda agitação, toda preocupação na mente, no coração, na alma. Toda alma agitada se aquiete agora em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, sentir a Tua presença, a Tua unção, a Tua graça sobre nossas vidas. Que nós possamos ouvir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Que diminua eu, que o Senhor cresça, ó Pai, me esconde atrás da Tua cruz nesta noite. E fala aos nossos corações, em nome de Jesus, declaramos isso, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar com vocês nesta noite, algo interessante, né, que veio à minha mente, que veio ao meu coração. Isso, eu faço minha célula ouvir um pouco antes as palavras. Eu dou só um pitaco daquilo que eu vou pregar aqui, mas eu prego um pouquinho lá na nossa célula, né? E hoje me veio à memória novamente aquilo que eu já trouxe para o grupo lá da nossa célula, né? E nessa noite eu quero falar: o Senhor me fez como uma flecha polida. Esse é o texto de Isaías. Isaías era um homem de sangue real. Era um homem rico, era um homem bem de vida. Seu pai era Amós, era um dos filhos mais novos do rei Joás, né, o seu pai, e era rei de Judá. O Joás, que era rei de Judá. Sendo um homem de personalidade bem marcante, ele tornou estadista, exercendo poderosamente a influência para o bem da nação de Israel, para o bem da nação de Judá, né? E ele casou com uma mulher que também era profeta como ele, teve 2 filhos, né? E falou com o povo de Deus, chamou a atenção do povo de Deus. A mensagem que ele trouxe no livro de Isaías, a mensagem que a gente ouve no livro de Isaías, é a respeito de juízo e salvação. Ele fala sobre isso no livro de Isaías completo, totalmente. O livro de Isaías é um dos livros mais lindos, assim, é um dos maiores livros de profetas. Ele é um profeta maior, e é um livro que tem um maior número de profecias, e é uma poesia praticamente. Esse homem era muito culto, Isaías era um homem culto, né? E escreveu o livro de Isaías de uma maneira maravilhosa, porque certamente nenhuma outra parte nós podemos, do Novo Testamento ou do Velho Testamento, né, termos uma nítida visão da graça de Deus, senão no livro de Israel, falando sobre a graça de Deus. E esse livro fala muito sobre isso, a graça de Deus também, porque é um livro falando para o reino do sul, que era o reino de Judá, né? E aqui nós vamos falar de um homem que foi polido. Ele diz no texto, nesse texto, que ele foi polido como uma flecha polida. E ele foi tratado
para ser lançado, para anunciar a palavra de Deus a um povo que era rebelde, um povo que jamais não ouvia a voz de Deus, um povo que ele estava falando para o povo de Judá, que era o reino do sul, porque o reino do norte já estava em cativeiro com os assírios. 10 dos povos de Judá, de Israel, já estavam cativos. E eles, agora, esse mais recente povo, o povo de Judá, essas 2 tribos que ficaram, e Israel começa a profetizar para eles, né? Deus vem pulindo a Isaías ao ponto de lançá-lo como profeta. Lá em Isaías 6 nós vemos o chamado de Isaías. Morre um rei, Josias, e quando ele morre, ele vai ao templo e ele vê a glória de Deus. Ele vê anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele tem um chamado maravilhoso, talvez acho que é o chamado mais bonito dos profetas de Deus. Imagina você entrar no templo, ver a glória de Deus, ver os anjos de Deus cantando para a glória de Deus. É um chamado maravilhoso que Isaías teve, e no momento em que ele viu essa glória de Deus, ele se sentiu um homem impuro, e ele pede para Deus limpar, porque ele falou: eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aí os anjos pegam uma tenaz, pegam brasas do altar, e tocam nos lábios de Isaías, e falam: agora você está puro. E falam para ele: eu não tenho a quem enviar ao meu povo para anunciar a minha palavra. Ele fala: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Que chamado bonito de Isaías, que palavra linda que Deus fez com Isaías. E esse homem, agora polido, tratado, abençoado, vai fazer aquilo que Deus o chamou, profetizar para o povo de Judá. E são palavras pesadas. E eu quero falar a respeito dessa flecha que ele era no chamado dele. E para começar, eu queria falar sobre uma flecha que não tem direção própria. A flecha, ela não tem uma direção própria. A flecha é direcionada pelo flecheiro. A flecha não se lança. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele que nos direciona. Quando Deus nos envia, nos direciona, Ele vai na frente. Mas quando a direção é nossa, corremos vários riscos. A Bíblia diz que Isaías, além de ser uma flecha polida, preparada, ele não tinha direção própria. Ele era enviado. Olha o que está escrito lá em Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de qualquer decisão em nossas vidas, meus irmãos, nós temos que orar a Deus. Antes de qualquer situação na sua vida, nós temos que orar a Deus, buscar a Deus, para que nós possamos ser uma flecha polida na jalva de Deus, e que ela possa nos direcionar a nossa vida até Ele, até Deus. E a única forma de você não errar o alvo é ser direcionado por Deus. A única maneira de você não errar o seu alvo, o seu propósito, aquilo que você tem buscado, é não se desviar dele, mas estar na direção de Deus. Em segundo lugar, a flecha, ela é puxada para trás antes de ser lançada. Sim ou não? Você tem que puxar a flecha antes de lançá-la. Antes do flecheiro lançar a flecha no alvo, ele primeiro puxa ela para trás e só depois lança. Esse movimento é fundamental para dar velocidade e precisão para que a flecha acerte o alvo. Quanto mais a flecha é puxada para trás, mais velocidade ela tem. O puxar
para trás de Deus em nossas vidas acontece quando Ele nos esconde, como fez com Elias lá no Querite. O puxar para trás de Deus em nossas vidas acontece quando Ele permite que algumas adversidades batam em nossa porta, com o intuito de nos polir e nos preparar para acertar alvos no futuro. Se você está aí, talvez você possa estar aí achando que tudo está indo para trás e que nada está dando certo, mas saiba que o puxar de Deus é na medida certa, e não passa de um impulso do céu para você ir mais longe, além daquilo que você deseja. Isaías foi puxado para trás, quando teve a visão no capítulo 6, lá Deus tratou ele tocando a boca de Isaías, com brasas vivas, tirando do altar. Deus puxa, trata, para depois lançar. Se você hoje está vivendo situações, meus irmãos, complicadas, se hoje você vem e fala, olha, eu não vejo saída para certas situações na minha vida, eu tenho me abatido, eu tenho tentado, eu tenho lutado, eu tenho buscado, mas a situação está difícil, eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor, que é o seu flecheiro, está puxando você para trás, para te lançar mais adiante, muito mais adiante, para que você alcance o alvo ao qual Ele determinou para a tua vida. Tome posse disso, nessa noite, tome posse. Se você está aí abatido, se levante nessa noite, se prepare nessa noite, porque Deus está te puxando para te lançar muito mais longe, daquilo que você determinou para a tua vida. Creia, meu irmão, tome posse do que Deus está falando para você nessa noite. Tem que ser cortada. A flecha é um ramo, meus irmãos, um galho de árvore cortado pelo flecheiro. O primeiro passo do processo de confecção de uma flecha é o corte. O flecheiro escolhe um galho mais reto possível e cortava. O nosso processo de conversão também se assemelha com o corte que a flecha sofreu. O primeiro passo na nossa transformação foi o corte. Nós fomos cortados pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A palavra cortou toda a nossa amizade entre nós e o mundo, entre nós e o pecado. Jesus nos cortou pela palavra. A flecha polida chamada Isaías também foi cortado, para não viver igual ao povo que ele diz ser impuro, de lábios impuros, no capítulo 6. O processo do corte dói, mas cura, dói, mas transforma em flecha polida na aljava de Deus. Nós somos como o galho para uma formação de uma flecha que vai ser lançada por Deus. E como uma flecha, que é um ramo, que é cortado, tirado os ramos, tirado as folhas, tirado a casca, totalmente tratado, você também é. Nós somos cortados pela palavra de Deus. Um dia a palavra de Deus nos alcançou. Um dia a palavra de Deus mudou o nosso caráter, mudou a nossa vida. Desde o momento em que Deus nos escolheu, porque foi Ele que nos escolheu, o dia que o Senhor olhou para nós e nos escolheu, Ele mudou a nossa vida. Ele nos cortou do mundo e do pecado, para nos colocar nos caminhos dele, na direção ao qual ele vai nos lançar. Então, meu irmão, seja como Isaías. O Senhor purificou os lábios de Isaías, e o Senhor tem purificado o seu coração e a tua alma. Toma posse do que Deus tem preparado para você. Então, como uma árvore, como um galho, como um ramo polido, como um ramo tratado, como um ramo cortado, como um ramo trabalhado, seja você. Deixa Deus trabalhar na tua vida.
Deixa Deus começar a tratar a sua vida. Deixa Deus começar a mudar os seus pensamentos do mundo. Deixa Deus arrancar de dentro de você aquilo que não serve. E começa a ter aquilo que Deus quer enxertar em você. A pureza, o tratamento do que é necessário para que nós possamos ser lançados por Ele. E alcancemos vidas como um dia nós fomos alcançados, em nome de Jesus. Quem está dentro da aljava, está junto. A aljava é um estojo sem tampa, onde o flecheiro guarda e transporta as flechas. Na aljava ficava somente as flechas polidas, tratadas, trabalhadas. E é interessante essa aplicação, porque as flechas não ficam separadas na aljava. Dentro da aljava as flechas estavam juntas. A aljava de Deus é o reino. Quem faz parte do reino de Deus também faz parte do corpo de Cristo. Não tem como ser corpo e viver contendendo com os membros do corpo. Não tem como ficarmos juntos e brigando, e discutindo, e murmurando, e criticando um ao outro. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. E se você é membro desse corpo, você faz parte de uma aljava, de uma flecha, e estará junto com todas as outras flechas, para quando o flecheiro necessitar trabalhar com a sua vida, ele possa pegar a flecha e atirá-la, para alcançar o alvo que Ele determinou para a tua vida. Mas para isso, temos que participar juntos, dentro da aljava, como um corpo de Cristo, como pessoas que amam um ao outro, que andam um com o outro, que perdoem um ao outro, que falem um com o outro, que orem um pelo outro. Isso é o corpo de Cristo. Quando nós estamos juntos, somos mais fortes. Quando nós estamos juntos, nós sabemos que há mais armamentos para a batalha. Nós estamos mais preparados para a batalha quando estamos juntos. Essa semana nós vivenciamos isso. Nós sabemos da nossa querida irmã Elisandra, e domingo, ela começou dentro do hospital a passar mal, a ficar numa situação complicada, e nós pegamos o grupo de intercessão, e nos fizemos uma live de emergência, juntamos, tinham 11 pessoas, e nós começamos a interceder, orar, buscar a Deus, para que quebrasse tudo aquilo. Gente, nós começamos isso no domingo à noite. Eu não lembro se nós acabamos, era umas 22, Carol, foi isso? 22 horas. Quando nós acabamos de orar. E dentro dessa intercessão, nós vimos palavras de libertação do que estava acontecendo no lugar que ela estava. Meus irmãos, na segunda, a Elisandra, ela estava com inflamação no sangue. No dia seguinte, fizeram o exame nela, ela não tinha inflamação, ela não tinha mais nada. Mais nada. Por quê? Porque o corpo se levantou para interceder. Nós fazemos parte de um corpo. E quando nós necessitamos, nós oramos um pelo outro, intercedemos um pelo outro, cuidamos um do outro. Você é essa flecha que está dentro da alva de Deus. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Que nós possamos entender isso em Deus. Na aljava de Deus só tem espaço para estar junto. Não tem como estar em contenda com o irmão e estar na aljava de Deus. As flechas da aljava são flechas polidas, limpas, ou seja, flechas, pessoas preparadas para viver em comunhão, pessoas preparadas para amar e perdoar o próximo. Se você age assim,
então você está na aljava de Deus. Amém? A flecha, ela tem que ser polida e preparada. O segundo passo depois do corte é o polimento do galho, até ele se transformar em uma flecha polida e limpa. A flecha é um galho cheio de ramos estéreis e com casca, que passou por um processo de preparação. O flecheiro arrancava os galhos estéreis, a casca, as folhas daquela vara escolhida para servir de flecha. E conosco o processo é bem similar. Depois do corte, efetuado pela palavra em nós, o segundo passo é tirar todas as impurezas que existem em nós. Deus tem o propósito de tirar a casca e nos fazer cristãos autênticos e verdadeiros. Deus tem esse propósito na tua vida. Lembrando que tudo quanto tem ramo, estéreis, que também precisavam ser retiradas, isso significa Deus retirando tudo que é infrutífero em nós. Deus está tirando de nós tudo que é infrutífero. Ele está te polindo, e para te polir e preparar, muitas vezes nós vamos sentir que dói, que nos afeta, mas que está tudo sendo preparado para que Deus venha trabalhar com você de uma maneira agradável, de uma maneira em que você se sinta agradável com Deus. Então Ele vai limpar, Ele vai tirar as impurezas, Ele vai te tratar, Ele vai cuidar. Assim como o flecheiro, Deus também tira tudo aquilo que não serve para a nossa comunhão com Ele. Permita que esse processo faça parte da sua vida até você chegar na aljava do valente e estar pronto para ser usado pelo flecheiro que é Deus. Deixa Deus trabalhar com sua vida, deixa Deus te polir. E muitas vezes o polimento vai doer um pouquinho, mas no fim vai dar tudo certo. Amém? Deus vai poder te usar, mas deixa Deus usar. A flecha, ela é guardada atrás do flecheiro. A flecha era guardada na aljava que ficava nas costas do flecheiro. Estava atrás e não na frente dele. A flecha polida ou limpa, o cristão que cresceu e se tornou uma flecha limpa, polida do Evangelho, nunca toma a frente de Deus. Quem não está na aljava de Deus, vira presa fácil, da própria vontade. Mas quem está na aljava de Deus, está à espera de um comando do céu, porque a vida dele pertence a Deus. Vá para o banco de trás, deixe Jesus guiar o barco da sua vida. Ele vai estar à frente de toda a sua batalha. Você vai para a batalha com Deus, mas Ele estará na tua frente, você estará na aljava dele, protegido, guardado, amparado, para quando Ele precisar, Ele usar a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus, amém? A flecha, ela só para quando acerta o alvo. Enquanto a flecha não acertar o alvo, ela não para. E que história é essa que muitas vezes nós queremos parar? Que história é essa que muitas vezes fala, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu não quero mais. Por quê? Que história é essa na sua vida? Deus não quer que você pare antes de você acertar o alvo, meu irmão. O alvo, o objetivo que você tem de ser bênção nas mãos de Deus, não pode ser abandonado por causa dos obstáculos que pintaram na sua frente. Você não pode parar. Paulo disse em Filipenses 3, 13 e 14. Põe para mim, por favor, Filipenses 3, 13 e 14. Que diz assim: não, irmãos, não alcancei, mas concentro
todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo. Por que você quer parar? Quem disse que você tem que desistir? Deus está preparando tudo, mas não pare, não pare, continue caminhando para o alvo ao qual Deus determinou para a tua vida. Deus vai estar com você, Deus vai te acompanhar. Esqueça as vezes que você tentou e não conseguiu, esqueça as vozes que disseram que você não iria conseguir, e siga em frente sem parar. O céu é o nosso alvo, meu irmão. O céu é o nosso alvo. O que você precisa esquecer nesta hora? O que tem te atormentado, o que tem te perturbado, o que tem feito com que você pense muitas vezes, eu não quero continuar mais. O que tem feito você? O que tem abalado a tua alma para que você pense em desistir? Quando Paulo esqueceu, ele pôde prosseguir para o alvo. E ele alcançou o alvo ao qual ele prosseguiu. Que você também tenha essa determinação na tua vida. Prosseguir até alcançar o alvo ao qual Deus determinou para a tua vida. A flecha, ela tem que ser afiada. Nossa, que processo, hein, pastor? Quantas fases, quantas etapas, mas nós somos assim. Nós temos que passar por várias etapas. E cada etapa que você passa, meu irmão, é uma vitória na tua vida. É algo que Deus coloca e talvez Ele fique lá vibrando, fala, vai que você consegue. É mais uma etapa, mas você vai conseguir. Você vai passar. Enquanto a flecha não acertar o alvo, a flecha tem que ser afiada. Um outro processo importante é o apontamento da flecha. Não adianta a flecha acertar o alvo se ela não estiver afiada. Nós cristãos somos afiados, por quê? Pela palavra. Uma vida cristã sem conhecimento da palavra não combina. Põe para mim Romanos 15:4, por favor. Que diz assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Dá para entender? Nós seremos só uma flecha afiada na mão de Deus, se nós tivermos a palavra dentro do nosso coração. Porque quando Deus quiser te lançar, e a sua ponta não estiver afiada, você vai bater e cair. Afie, deixe Deus afiar você, com a sua palavra. Essa palavra vai transformar a tua vida. Ela vai mudar a sua vida. Nós temos lido aqui, pelo segundo ano seguido, nós estamos lendo a palavra de Deus. E todo ano ela se renova, né? A palavra ela se renova todos os dias da nossa vida. Teve livros da palavra que eu comecei a pregar, e foram uma sequência tão grande de pregações, né? A Flávia também, a pastora Flávia fez isso também. Você vai vendo e renovando e se enchendo e descobrindo coisas novas na palavra de Deus, que traz essa palavra que Paulo falou, ânimo, te dá esperança pela palavra do Senhor. Ela muda o nosso sentido, ela muda o nosso caminho, ela muda o nosso ânimo, ela muda a nossa alma. Ela muda a nossa alma. E isso é importante. Então,
permita que Deus venha afiar você. É pela palavra que mantemos a esperança viva dentro de nós. Tem muitos perdendo a esperança, porque não querem ser afiados pela palavra. Abre para mim, por favor, Atos 17:11. Eu vou mostrar para você aqui, os judeus que moravam em Bereia, eles tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias, ele disse de vez em quando, o que ele disse? Todos os dias, examinavam a Escritura, então eles liam a palavra todos os dias, para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Eu comecei a ler a Bíblia quando eu era pequenininho, na escola bíblica dominical, a gente lia a Bíblia e fazia concurso bíblico. Mas quando eu estava lá na frente, vendo o pastor pregar, eu falava, será que é verdade que aquele homem está falando? E eu pegava e ia estudar a Bíblia. Eu falei, um dia eu vou fazer seminário. E um dia eu fiz seminário, de tanto que eu me interessei com essa palavra. A palavra de Deus, quando você começa a ler e começa a prestar atenção no que as pessoas estão pregando, você não é enganado. Você pode ver com os seus próprios olhos e sentir no seu próprio coração, o Espírito vai incitar a dizer, eu estou falando, essa palavra é para você. Quando você vem à casa do Senhor, você ouve a palavra, é como se estivesse ouvindo a palavra, uma profecia de Deus. Quantas vezes Deus não falou aquilo que eu precisava através da palavra? Certa vez eu queria sair de uma igreja, mas porque eu e minha esposa já estávamos determinados a sair de um lugar, porque ali já não seguia aquilo que eu queria dentro da palavra de Deus. E eu pedi para Deus, eu nunca saí de nenhum lugar antes de pedir a Deus, nunca. Aí eu pedi para Deus, me desse uma direção para onde eu fosse, e se eu deveria sair daquela igreja, porque se Deus falasse não era para sair, eu não sairia. E nesse dia, o pastor da nossa igreja estava viajando, e veio um pastor de fora, do seminário o qual eu fazia, e ele pregou. E ele foi bem claro, ele falou assim, olha, a passagem de Paulo, quando Paulo queria ficar numa cidade, em certo lugar para pregar, e o Espírito Santo falou para ele, sai daí Paulo, sai daí, vai para outro lugar, mas sai daí agora. Aí o pessoal que sabia que eu estava com vontade de sair de lá, olhou para trás e falou assim, você quer que desenhe ou quer que... Olhou para mim e falou, e aí? Deu para entender o que é que desenha, pastor falou para mim, né? Não era nem pastor nessa época, era presbítero. Ele falou, o que é que desenha? Eu falei, a profecia, a palavra de Deus, revelada através da palavra em nossas vidas. Você tem que conhecê-la, você tem que amá-la, você tem que começar a entendê-la, e você vai entender o autor dela. Aí você vai começar a entender o autor dela, amar o autor dela, e tomar um novo rumo na vida. Nós começamos a tomar um novo rumo na vida, através disso, né? Eles estavam, né, as escrituras, se tudo estava em harmonia com a palavra escrita. Seja um cristão afiado pela palavra. Outra coisa, a flecha ela tem que ser reta. As flechas selecionadas para o uso eram as flechas retas. As flechas tortas erravam facilmente o alvo. Isso aponta para uma vida de retidão, para uma vida reta diante de Deus. Tem pessoas que têm o prazer em viver uma vida torta, conhecem a verdade, mas não se rendem a ela. E meus irmãos, eu oro a Deus, para que você tenha prazer na palavra de Deus.
eu oro a Deus para que você, que muitas vezes está na casa do Senhor, mas tem prazer em estar fazendo as coisas erradas, eu oro a Deus para que você tenha um espírito dentro de você, que incite a você a pedir perdão e retomar da onde você errou. Eu oro a Deus para que isso não aconteça, que você não tenha no seu coração a hesitação em pecar novamente, e não se acostumar com o pecado de tal maneira que se afaste da palavra de Deus, de tal maneira que se afaste da casa de Deus. E meu irmão, quando nós começamos a errar, a pecar, a se distanciar da palavra de Deus, nós estamos facinho para perder aquilo que Deus colocou em nossas vidas. A pior coisa na vida de um cristão é quando ele peca e não sente nenhum pesar, nenhuma culpa por ter pecado contra Deus. Quando isso acontece, meu irmão, pode ter certeza que esta pessoa já está a alguns quilômetros de distância da presença de Deus. 1 João 3,3 diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A todos que têm essa esperança, se manterão puros, como ele é puro. A nossa esperança em Cristo não nos deixa viver uma vida desenfreada, uma vida torta. Nós não podemos viver esta vida torta. Deus quer trabalhar no nosso meio, de uma maneira que Ele te deixe afiado ao ponto de trabalhar na sua vida de uma maneira sobrenatural. E nós temos que entender que Deus pode fazer isso em nossas vidas, mas nós temos que deixar, nós temos que obedecer a Deus e crer que Ele realmente está no comando da nossa vida. Outro item, a flecha não se lança sozinha. A flecha, ela não se lança sozinha. Se o flecheiro não entrar em cena, a flecha não chega a lugar nenhum. E com isso, eu aprendo que é melhor ser visto do que aparecer. É melhor ser enviado do que se auto-enviar. Em Mateus 3,17, é Deus quem apresenta Jesus, e não Jesus que se apresenta. O texto diz assim: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Repare, que me dá grande alegria, está escrito ali, em que muito me agrada. Repare que é Deus que está apresentando Jesus, e não é Jesus que está se apresentando. Deixe que as pessoas vejam, deixe que as pessoas falem daquilo que você faz para Deus. Se lançar quer dizer se autoproclamar alguma coisa. Quer dizer, tomar a frente de Deus e fazer em nome de Deus aquilo que Ele não mandou. Jesus foi enviado do céu. Cumpriu bem a sua missão. Porque quando é Deus que envia a sucesso em nossa missão. Quando é Deus que prepara, que te envia, e não é você que está à frente de todas as coisas, você pode ter certeza que a vitória é certa, que a situação vai ser diferente daquilo que você tem pensado. Outro item. Você será uma flecha incendiária. No cenário de guerra era comum ver flechas incendiárias. Flechas incendiárias eram aquelas flechas com fogo na ponta. E esse fogo representa a chama do Espírito Santo, ardendo dentro de nós. Representa a chama do primeiro amor, que não pode se apagar. É a representação do fogo, que queima
o pecado e nos purifica de todo o mal. Que o Espírito Santo continue incendiando a sua vida com Deus, para que onde você passar, todo mal seja queimado. Que você chegue a deixar o Senhor, você como uma flecha incendiária. E por onde você for lançado, você vai queimar todo o pecado, queimar toda a impureza, queimar todo pensamento contrário na sua vida e naqueles ao qual você for enviado. Deus nos chamou para que nós pudéssemos, Deus na verdade nos lançou como flechas, para que nós possamos atingir o alvo que Deus determinou para as nossas vidas. Deus tem preparado nossas vidas para esses momentos. Em nome de Jesus. Outro item, espere o tempo de ser lançado. Depois que a flecha estava polida e tinha passado por todo o processo de preparo, ela foi guardada na aljava do arqueiro. A flecha chamada Isaías já havia passado por todo o processo, mas no versículo ele diz que logo após o processo, ele não foi usado, mas foi guardado na aljava de Deus. Não tenha pressa para ser usado por Deus. Se preocupe em se preparar. Quando chegar a hora, ninguém vai impedir o agir de Deus em sua vida. Deus sabe a hora e o momento para lançar suas flechas. Jesus, ele se preparou 30 anos, mas quando foi lançado, não parou mais. Moisés se preparou durante 80 anos, 40 no Egito e 40 em Midian, mas quando começou, não parou mais. Não fique triste por estar guardado, porque quando começar, não vai parar mais. Quando Deus começar a usar a tua vida, mas para isso, por todo o processo que você passou, aguarde na aljava de Deus, posicionado, preparado, para que Deus venha te usar de uma maneira sobrenatural, para atingir o alvo que Ele determinar na sua vida. Você verá a mão de Deus, o arqueiro que Ele é, como Ele vai te lançar de uma maneira sobrenatural, para alcançar alvos que muitas vezes nós achamos que nunca iríamos alcançar, mas o Senhor vai fazer com que você alcance. Seja uma flecha trabalhada, tratada, raspada, polida, descascada. Seja essa flecha na mão de Deus, na mão do arqueiro, que é Deus, para que sua vida tenha um tempo diferenciado, que as pessoas possam te ver realmente como algo diferenciado nos dias de hoje. É muito fácil nós olharmos quem é de Deus e quem não é hoje. É muito fácil. Que você leve o brilho de Deus, que você leve a alegria que Deus tem em nos ver, deixar ser tratado, limpado, purificado, para que Ele possa usar no momento e na hora certa. Que você, a partir de hoje, medite no que Deus tem preparado para a tua vida, nas promessas que Deus tem preparado para a sua vida. Ele tem te tratado, Ele tem preparado a sua vida. E na hora certa, Ele vai te lançar. E como você estará? Como você estará? Você será a flecha polida, como Isaías diz? Sou como uma flecha polida, uma flecha tratada, uma flecha que pode agora ser lançada. Isaías foi lançado,
falou ao povo, mas ninguém ali ouviu a voz de Isaías. O povo de Judá, o reino do sul, foi tudo para o cativeiro. Foram todos para Babilônia. Isaías fez o que Deus havia determinado, mas Deus endureceu o coração daquele povo para que eles pudessem entender quem era Deus e o que eles estavam fazendo era errado. Isaías anunciou, falou para eles: não façam parcerias políticas, não façam parcerias com este povo assírio. Ele foi anunciando: não faça isso, não faça aquilo, mas eles faziam, não ouviam o que Isaías falava. E o Senhor se irou com isso e castigou o povo de Judá. O povo foi para o cativeiro, não teve jeito, mas Isaías foi alvo, foi até o alvo, atingiu o alvo, fez o que tinha que fazer, morreu em glória, morreu como mártir, morreu como homem de Deus, morreu porque não queriam ouvir a voz dele, a voz de Deus através dele, mas ele disse: eu sou como uma flecha polida. E o Deus o lançou, porque ele era uma flecha polida, Deus o lançou para anunciar aquilo que Deus havia determinado para o seu povo. Que você seja essa flecha polida. Que você nessa noite tenha isso na sua consciência. Que você tem sido trabalhado por Deus. Que você tem sido purificado por Deus. Que você tem sido incitado por Deus a estar na presença dEle. A estar na direção que Deus tem determinado para a tua vida. Que você se sinta como uma flecha nessa noite, à espera do arqueiro lançá-lo, para atingir o alvo que Deus determinou em nossas vidas. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho de Deus, nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Um dia nós recebemos a palavra de Deus e essa palavra de Deus nos mudou o nosso rumo, mudou a nossa vida. Agora nós somos preparados para anunciarmos esse Evangelho como uma flecha lançada. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Quero perguntar para você nessa noite, como você tem se sentido? Como uma flecha torta? Ou como uma flecha reta, polida? Qual é o teu sentimento hoje? O que tem te trazido à igreja? Suas aflições, suas necessidades, sua angústia pela situação que você está vivendo, por algo que muitas vezes você fala, não muda, as coisas não mudam, estão sempre do mesmo jeito. O que tem te trazido à casa do Senhor? Paulo diz que sua palavra, a palavra de Deus traz esperança para ele. E hoje você ouviu a palavra de Deus. E Deus nessa noite quer trazer esperança. Uma esperança de que você venha fazer parte da aljava de Deus. Como uma flecha polida, trabalhada, tratada, reta, diante de Deus. Mas se você, no meio do caminho aí, tem estado nessa condição, de uma maneira aflita, pensativa,
do que rumo que você vai tomar, para onde você vai ser lançado. Eu quero te convidar nessa noite, que você olhe para o teu coração. Você não veio em vão nessa noite aqui. Deus te trouxe essa noite aqui para ouvir essa palavra. Palavra de ânimo, palavra de esperança, de mudanças, de convicção que Deus está no controle. Ele não perdeu, Ele está apenas trabalhando. Ele apenas está trabalhando sobre nossas vidas. Ele está tratando áreas da nossa vida. Ele está tirando folhas, Ele está tirando cascas, Ele está tirando coisas imperfeitas, para que você seja polido de uma maneira que possa ser aquela flecha polida, tratada, para chegar ao alvo determinado por Deus. E se você está assim, nessa situação hoje, se sentindo uma flecha torta, e quer que Deus trabalhe essa flecha na mão dele, eu quero te convidar. Eu queria que nós abaixássemos nossa cabeça, fechássemos os nossos olhos, e você que hoje precisa de algo de Deus, dos céus, eu queria que você viesse à frente. Nós vamos orar por vocês nessa noite, para aquele que hoje precisa de uma oração, de um ânimo, através da palavra de Deus. Eu quero nessa noite orar por você. Se está tudo bem, amém. Nós vamos encerrar aqui, mas se alguém quiser vir, nós iremos orar individualmente por você. Mais alguém quer vir? Nós estaremos orando. A oração de Deus, a oração de um justo, a oração de um povo de Deus, ela vale muito em seus efeitos. Você talvez hoje esteja saindo daqui com uma resposta para a tua vida, e nós queremos orar por você. Eu quero convidar aos intercessores, os pastores que estiverem aí embaixo, possam orar por essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Líder de célula que puder, em nome de Jesus. Está vindo mais pessoas, eu queria que viesse mais pessoas aqui para orar, em nome de Jesus. Teta, vem para cá também, Teta. Os intercessores, por favor. Amanda, vem orar, Amanda, por favor. Tem pessoas aqui, ó, 2 pessoas, irmã Creus. Amém, amém, amém. Ó, Israel aqui, alguém aqui pode orar por Israel? Rony, por favor, vem orar pelo Israel aqui, por favor. Em nome de Jesus. Que bênção. Amém. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Vamos orar. Feche seus olhos. Você que está aí e não precisa, estenda a sua mão e ore por eles agora, em nome de Jesus. Amém? Santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, ó Pai, a vida dessas pessoas que chegaram até nós, aqui à frente, chegaram até o teu altar. Deus, eu não sei das suas necessidades, eu não sei o que eles estão passando, eu não sei, ó Pai, o que está passando na mente dessas pessoas, eu não sei o que passa no lar deles, o que eles estão vivendo hoje, ó Pai, mas hoje eles vieram à tua casa para ouvir a tua palavra, para ouvir, ó Pai, o que eles necessitam, o que eles precisam, ó Pai, para as suas vidas, para o seu lar. Oh Deus querido, em nome de Jesus nós queremos declarar sobre essas vidas cura, libertação, bênçãos financeiras, bênçãos materiais, bênçãos, ó Pai, espirituais. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai, cura, Pai, cura, Senhor, de situações que hoje para elas são difíceis, para eles são difíceis, ó Pai, mas que o Senhor está no controle de todas essas coisas, ó Pai. Essas pessoas vieram ao teu altar, ó Deus, dispostas a buscar a Ti, ó Pai, buscar aquilo, Senhor, que elas vieram buscar no altar, ó Pai. Trata essas vidas, trata, Senhor, o coração delas, trata a alma delas,
Abençoa, Senhor, essas vidas. Repreenda, Deus, ações do inimigo que tem perturbado a vida de muitos deles, ó Pai, situações que hoje, ó Pai, deixam eles, ó, abalados, ó Pai, de tal maneira que muitas vezes tentam desistir de vir para a Tua casa, e nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai, trabalha sobre essas vidas, opera milagres sobre essas vidas, que eles não saiam daqui da maneira que entraram, mas saiam daqui transformados, saiam daqui tratados, saiam daqui curados, saiam daqui abençoados em nome de Jesus. Que tudo venha mudar em suas vidas, que venha tudo transformar em suas vidas, que eles possam sentir, ó Pai, as Tuas mãos, ó Pai, operando milagres na vida deles. Que a partir de hoje, ó Pai, nós declaramos sobre a vida deles, ó Pai, cura, libertação, bênçãos, em nome de Jesus, ó Pai. Cura a alma daqueles que estão aflitos, aqueles que estão, Senhor, abatidos, aqueles que estão preocupados. Vem, Senhor, com Teu poder, vem com a Tua glória, nessa hora, e começa a manifestar, começa a curar, do planta dos pés até o fio da cabeça, começa a tratar, começa a operar na vida deles, em nome de Jesus. Declaramos sobre a vida deles, ó Pai, a bênção de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Trata, Deus, opera, Senhor, opera milagres, opera maravilhas, que eles saiam daqui, ó Pai, revigorados, transformados, tratados, aliviados, sabendo que o Senhor é o Deus da vida deles, que o Senhor está no controle da vida deles, em nome de Jesus, declaramos a bênção sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Quero ser usado da maneira. Levante as suas mãos. Eis aqui a minha vida, usa-me. Sabe, queridos, eu tenho visto que Deus tem falado muito com a gente sobre os processos. Uma das últimas palavras do pastor Tiago foi sobre o vaso. Hoje nós ouvimos sobre a flecha. Sábado, na célula dos jovens, nós ouvimos sobre a construção e a edificação de uma casa. E em tudo isso, eu vejo que Deus, Ele tem falado conosco que nós estamos sendo submetidos a processos em todo o tempo. Em todo o tempo. Ora, nós estamos, como nós ouvimos aqui hoje, a flecha ela é retirada, ela é polida, ela é cortada, né, do galho. E aí ela passa por um tratamento até estar pronta para ser útil. E sendo útil, não significa que ela não continua sendo tratada. Porque a flecha ela vai ser lançada, mas no momento o Senhor vai pegar aquela flecha, o Senhor vai polir de novo, o Senhor vai afiar de novo e o Senhor vai lançar de novo. Não muito longe, se a gente olhar na palavra de Deus, a Bíblia vai falar sobre a planta, não é isso? Que quando ela não dá fruto, o que é que Deus faz? Ela corta e lança no fogo. Mas Ele fala que se ela é frutífera, o que é que Deus faz também? Ele poda para que ela continue produzindo cada vez mais. Então, tudo que nós pegamos na palavra de Deus, nós vamos ver que existem processos. E o que Deus tem falado muito comigo é que nós estamos em constante trabalhar de Deus. Nós estamos passando sempre... E aí talvez você olhe e fale assim, mas pastora, não acaba nunca? Acaba.
O dia que você tiver um corpo transformado e for morar na eternidade com Jesus. Porque aí sim você vai habitar num corpo transformado, um corpo glorificado, que não precisa mais ser submetido a processos. Mas enquanto nós estivermos aqui, queridos, vamos estar passando por momentos em que Deus vai estar cortando, podando. Vamos ter momentos que Deus vai só regar. Vão ter momentos que Deus vai fazer carinho, vai alisar, mas tem momentos que Deus vai lixar. Processos. Para que tudo isso, pastora? Para que você seja útil. Para que você seja uma bênção, como nós estamos cantando. Senhor, me usa. Senhor, cumpre em mim o propósito. Meu irmão, você não foi criado para ser um objeto de adorno. Não. Você foi criado e você tem utilidade nas mãos de Deus. Deus te criou para um propósito. Deus te fez para que você sirva. Você tem utilidade. E talvez alguns de vocês tenham entrado aqui hoje achando que você não tem utilidade. Talvez você tenha chegado aqui achando que você é um servo inútil. E o Senhor está dizendo, não, eu estou num processo com você. Existe um trabalhar de Deus na sua vida. Você está num processo. E sabe o que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Não pule etapas. Não queime etapas. Porque quando você não está pronto para viver a próxima fase, você pode se machucar. Você pode se quebrar. E o duro de ser quebrado é ter que ser submetido ao processo de novo. É ter que ser feito de novo. Essa é a parte ruim de ser quebrado. Então assim, respeite os processos de Deus na sua vida. Entenda da parte de Deus. Deus, o que é que o Senhor está construindo em mim nesta fase? O que é que o Senhor quer de mim nesta fase? Em todo o tempo o Senhor está construindo algo. Amém? Eu quero cantar de novo essa música com vocês. Nós vamos cantar como um farol. Nós vamos cantar o coro novamente. Faça disso a sua oração. Amém? Faça disso a sua oração pessoal. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Espírito Santo, começa a sondar os nossos corações e vai nos transformando. Vai transformando a nossa realidade. Vai transformando a realidade de cada um que está aqui nesta noite. Vai transformando, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Seja no caráter, seja no físico, seja no emocional, seja no comportamental. Senhor, vai trabalhando em nós. Vai transformando a nossa realidade, vai mudando aquilo que precisa ser mudado, a fim de que a tua glória possa se manifestar em nós, a fim de que o Senhor encontre em nós espaço para habitar e manifestar. Transforma-nos, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a semear e colher. Usa-nos para louvor da tua glória, Jesus. Usa-nos, ó Deus. Levante as suas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigada pela tua palavra que foi plantada nos nossos corações nesta noite.
Obrigada porque mais uma vez o Senhor nos diz que nós estamos em processos contínuos com o Senhor. E a bem da verdade é que nós entendemos isso. E se tem uma coisa que o nosso coração anseia, é que as tuas mãos estejam sobre nós. Senhor, nós queremos sim ser moldados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor, carregados pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Que nunca falte em nós a tua presença. Senhor, nós sabemos que o Senhor está nos transformando à medida de Cristo. Nós queremos ser semelhantes ao Senhor. Por isso nós pedimos, trata com cada um de nós aquilo que precisa ser tratado. Senhor, que nesta semana o teu Espírito encontre espaço para falar conosco coisas pessoais e particulares. Senhor, cada um aqui está numa etapa, cada um aqui tem processos, tem coisas na vida que precisam ser tratadas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos dizer que esta semana é a semana de particulares com o Senhor. É a semana onde nós teremos particulares com o Senhor, conversas pessoais contigo. Abre, Senhor, os ouvidos do teu povo para ouvir a tua voz e te obedecer. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos sentidos apurados. Eu libero, Senhor, sobre a igreja nesta noite a palavra de que os nossos sentidos estarão sensíveis à tua voz, estarão sensíveis ao teu toque, estarão sensíveis à tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que sejam experiências pessoais nesta semana. Senhor, que o teu Espírito Santo venha ministrar poderosamente o coração de cada um. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que haja acesso do Espírito Santo na vida de cada um aqui. Nós saímos daqui nesta noite debaixo da bênção de Deus Pai, da bênção de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, leva o teu povo em paz para as suas casas. Guia-nos, ó Deus, para as nossas casas, guardados pela tua presença. Senhor, nós nos escondemos na tua sombra, Senhor, no teu abrigo. Fazemos do Senhor o nosso abrigo seguro, o nosso lugar seguro. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que cada um aqui vai retornar para a sua casa livre de acidente, livre de assalto, livre, Senhor, da morte, do mal, livre da enfermidade. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, que o manto de invisibilidade esteja sobre a vida de cada um. Senhor, nós vamos ter um resto de semana abençoado, guardados pelo Senhor, guardados pela tua presença e guiados pelo teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que haja paz nas nossas casas, que haja paz, Senhor, em todos os lugares aonde nós entrarmos, porque o príncipe da paz habita em nós. A tua presença vai conosco e nós liberamos o teu povo na paz do Senhor. Que o shalom de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraça quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, o processo é forte. Deus abençoe vocês, queridos. Vão na bênção. Eu preciso dar um aviso. O pastor Tiago, ele chegou a falar do sorteio? Não. Vai ficar com você, Bia? Sim. A Bia lá atrás, ela está com os tickets do sorteio. No Dia dos Pais, nós vamos fazer um sorteio. Ainda não abre não, por favor, Nelson. Deixa eu só terminar o aviso, por favor. Nós vamos fazer o sorteio de um iPhone 16 no Dia dos Pais. Nós estamos vendendo os tickets, tá bom? O valor dos tickets é R$10. Então, quem for levar, a gente está liberando para levar os bloquinhos para ser vendido no trabalho, onde você, né, convive com outras pessoas, para ser levado para fora, tá? Não só ficar retido aqui na igreja. Então, se você for levar, nós precisamos que você se comprometa em trazer o dinheiro, né? Então, você vai assinar ali, trazer o dinheiro dos ingressos e tudo mais. Dos ingressos não, dos vouchers, dos tickets. Então, quem precisar, por favor, procure a Bia da mídia. A Bia vai estar com os tickets, tá bom, queridos? E se alguém falar assim, é só fazer o Pix na conta da igreja. Não é só fazer o Pix na conta da igreja. É no Pix que está lá no canhoto. Tem uma conta que foi aberta da igreja só para isso. Tá bom, queridos? Então, não é simplesmente fazer um Pix no CNPJ da igreja. Não façam isso. Então, o Pix é no número de celular ou no QR Code que está no talão. Tá bom? Sigam a orientação do talão. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vão na paz.